Bem-vindos de volta à nossa série Uma Breve História das Ideias Modernas. Hoje falaremos sobre o filósofo que, embora não tenha sido o primeiro filósofo relevante logo depois do declínio da filosofia medieval, que foi tema do nosso último vídeo, a gente teve alguns filósofos renascentistas importantes neste meio tempo. Ele foi o filósofo responsável por fazer uma proposta tão radical que tradicionalmente é a partir dele que se considera a era da filosofia moderna, ou seja, é a partir dele que a filosofia moderna começa de fato. O seu nome é René Descartes, ele nasceu na França em 31 de março de 1596. Descartes estudou em um colégio jesuíta e depois cursou Direito na Universidade de Poitiers, embora nunca tenha chegado a exercer o direito como profissão. Descartes era um típico pensador do século XVI, ou seja, aquele pensador completo que unia conhecimento matemático, tinha uma mente de cientista e também era filósofo. Ele foi um crítico da filosofia escolástica, sobre a qual já falamos bastante coisa no vídeo anterior, que, se você se lembra, era a filosofia ensinada nas escolas, nas universidades, que recebia este nome escolástica, a filosofia das escolas, tamanha era sua relevância e dominância nas universidades da época. Descartes criticou a filosofia escolástica por acreditar que ela não conduzia à verdade e que a matemática, sim, era capaz de cumprir melhor este papel. E aí ele foi estudar matemática com o cientista holandês Isaac Bachman, que o levou a desenvolver a sua geometria analítica e também o método de raciocinar corretamente, por assim dizer. O que Descartes vai propor, em linhas gerais, é um rompimento com a filosofia aristotélica, onde tudo se resumia a uma única filosofia, ou seja, na filosofia aristotélica e medieval não havia esta distinção entre filosofia e ciência, tudo era filosofia. E também não havia um método propriamente dito. O método científico não nasce com Descartes. Francis Bacon é tido como o pai do empirismo, mas Descartes vai dar uma grande contribuição para o desenvolvimento do método científico com seu ceticismo radical. Isso porque, antes dessa época, algumas coisas eram tidas como verdades, sem ninguém nunca parar para verificar se elas de fato faziam sentido ou não. E sobre isso tem uma história curiosa que vale contar aqui, que é uma história famosa sobre verificação de fatos. Essa história, ela conta que, e ela é bem famosa na internet, que ela diz que Aristóteles dizia que as mulheres têm menos dentes do que homens. E isso, segundo a história, isso permaneceu como verdade por quase 2000 anos, até que a ciência moderna nasceu e, cética que é, começou a verificar o mundo natural. Então alguém foi checar se esta afirmação fazia sentido ou não, de que mulheres têm menos dentes de que homens. O Bertrand Russell, um influente filósofo contemporâneo, que será tema de um vídeo mais à frente na história das ideias modernas, foi um matemático e filósofo e que tinha um certo desdém pela filosofia escolástica e por tabela por Aristóteles, escreveu em seu livro O Impacto da Ciência na Sociedade que Aristóteles manteve que mulheres tinham menos dentes que homens, apesar de ter sido casado por 2 vezes, de forma que nunca lhe ocorreu verificar a boca das suas esposas. Claro que essa história soa divertida e por isso mesmo ganhou tração na internet, além de ser citada não apenas por Russell, mas também por Frederic Laloux, no excelente livro Reinventando Organizações, escrito há alguns poucos anos atrás. Mas a verdade é que a coisa não é bem assim. Por quê? Aristóteles foi um dos grandes observadores do mundo natural, o primeiro grande observador e sistematizador da ciência. De forma que, se a gente pensar direito, se Aristóteles não tivesse verificado minimamente os fatos, de onde ele tirou essa informação? Da internet? Será que ele ouviu dizer? Isso parece improvável, porque uma das principais virtudes de Aristóteles era fazer observações. Ele foi o primeiro grande cientista a observar e catalogar as coisas, os gêneros, espécies e substâncias do mundo natural, nos moldes que um biólogo faria hoje em dia.
Mas a afirmação errônea de que mulheres têm menos dentes que os homens, essa afirmação não se procede, ela de fato aparece no seu livro, História dos Animais, onde encontramos uma situação textual sobre isso, o que não significa que ele não observou isso empiricamente, né? Aliás, isso soa muito improvável. A hipótese mais aceita é que ele deve ter contado pessoas com e sem dente de siso e por isso a diferença. E qualquer pessoa que faz ciência experimental sabe que erros assim acontecem, por isso a importância de um método. Mas uma coisa é errar e outra coisa é cometer erros estúpidos, que não parece ser o caso do Aristóteles, né? Seja como for, depois de Aristóteles escrever isso, o fato é que quase ninguém foi verificar essa história, de modo que isso virou um dogma. Ou seja, durante quase 2000 anos acreditou-se que as mulheres tinham menos dentes que os homens, até que alguém teve a brilhante ideia de verificar esta afirmação para perceber que ela não procedia. Este é, resumidamente, o espírito da filosofia de Descartes. Ele rompe com a filosofia de Aristóteles, adotada nas universidades, para, em 1609, propor uma ciência universal, lançando as bases do método científico moderno. Para o nosso tema sobre a história das ideias modernas, iremos falar alguma coisa sobre o seu livro Meditações sobre Filosofia Primeira, porque é nele que Descartes explica sua dúvida radical, para depois definir o que é minimamente certo de se saber com certeza e, através disso, provar a existência de Deus no mundo e dar uma razão para explicar o que existe e por que existe. Talvez soe estranho para muitas pessoas falar de lançar as bases para a ciência moderna e, ao mesmo tempo, explicar Deus dentro de uma mesma razão. Mas lembre-se do que falamos no vídeo anterior sobre o surgimento da filosofia moderna. O contexto em que as ideias modernas surgem, nesta primeira fase, é marcada por uma tentativa dos cientistas de conciliar as descobertas da revolução científica e deste novo modo de pensar, deste método, com as questões da fé, do cristianismo e da existência de Deus. Muitos grandes filósofos e cientistas eram cristãos, como Copérnico, Galileu, Descartes, Newton, Pascal, Boyle, Lavoisier, Maxwell, dentre outros mais. Estes filósofos eram, em sua maioria, religiosos, cristãos e, portanto, acreditavam em Deus. Como escreveu C.S. Lewis, estes cientistas buscavam descobrir as leis da natureza porque acreditavam na existência de um legislador, de uma ordem na natureza. Veremos bem isso no caso de Descartes ao compreendermos a sua proposição. A questão principal aqui, como veremos, não é exatamente o que ele afirmou, ou seja, concordar ou discordar sobre a sua prova da existência de Deus, mas ver a forma como ele chegou a tais argumentos, pois é isso que vai influenciar a filosofia enormemente. Na verdade, é isso que vai mudar a filosofia para sempre. A questão que Descartes se faz é a mesma que muitos filósofos fizeram e ainda fazem sobre a nossa real capacidade de conhecer as coisas, ou seja, como podemos conhecer as coisas com certeza. De um lado, Descartes foi educado dentro da tradição escolástica, ou seja, a filosofia de Aristóteles mais a filosofia medieval elaborada por pensadores cristãos e, em paralelo, também foi influenciado pela nova ciência de Galileu e Copérnico. Como saber qual proposta está certa? A proposta de Descartes é buscar uma nova fundamentação para as coisas, com certeza, ou o que muitos chamam de ponto arquimediano de conhecimento. O termo ponto arquimediano significa essencialmente adotar uma perspectiva que descreva o ideal de retirar-se do objeto de estudo para que possamos vê-lo em relação às outras coisas, permanecendo independente delas. A ideia do termo na filosofia é atribuída a Descartes em sua segunda meditação, mas obviamente a referência é a famosa frase de Arquimedes: dê-me uma alavanca longa o suficiente e um suporte forte o suficiente que eu poderei sozinho movimentar o mundo. Esta é a metáfora que Descartes faz para um ponto arquimediano do conhecimento. A partir de um ponto confiável, poder observar as coisas com clareza, de forma independente.
Claro que não é certo que Descartes conseguiu fazer isso de fato, mas esta ideia de encontrar um ponto focal para servir de base para analisar todo o conhecimento de fora de forma independente atraiu e ainda atrai muitos filósofos. Em outras palavras, o objetivo de Descartes é descobrir qual é a base fundamental que seja correspondente à verdade, que seja confiável, não subjetivamente confiável, mas com certeza confiável, ou seja, uma base que dê uma certeza fundamental de conhecimento sobre a qual todos os demais conhecimentos emergem, possam ser construídos. Na filosofia, isso recebe o nome de fundacionalismo, que é uma teoria do conhecimento que sustenta que um filósofo deve descobrir toda a fundação, ou seja, a base de todo o conhecimento real e objetivo. A forma que Descartes encontra para chegar a esta base de todo o conhecimento é simples. Duvidar de tudo, ou seja, literalmente duvidar de todo o conhecimento que ele tem, eliminar tudo que não possa ser dado como conhecimento certo, para, por fim, verificar se tem algum pensamento, alguma crença que não possa ser posta em dúvida em última instância. Agora considere que isso não é uma tarefa banal, pensa comigo, não é uma tarefa exatamente fácil listar todas as suas crenças e examiná-las uma a uma para ir descartando o que você sabe com certeza e o que é duvidoso. Como ele faz isso então? Ele separa suas crenças por categorias e aí examina quais categorias são certezas inquestionáveis ou não. Considere aqui que o critério que ele usa para definir se algo é absolutamente certo é muito alto. Ele só quer manter o que ele pode ter certeza absoluta que é real. Afinal, ele deseja encontrar um fundamento sólido, uma certeza absoluta que sirva de base para todo o conhecimento. Muito bem. A primeira coisa que ele faz é assumir que tem várias crenças que advêm da sua experiência sensorial. Será que o seu conhecimento empírico do mundo é duvidoso ou ele pode ter certeza sobre o mundo com base em suas experiências sensoriais? Aqui a resposta soa óbvia. Nossas experiências sensoriais são enganosas. Se colocamos um pedaço de pau dentro da água, a sua imagem é distorcida, de modo que ele parece que está torto, mas na verdade sabemos se tratar apenas da refração da luz. Se você olha uma estrada no horizonte, os dois pontos se tocam lá na frente, mas isso é apenas uma ilusão da perspectiva. Quando vemos um oásis no deserto, somos iludidos pelos sentidos de que há água ali, quando na verdade é apenas uma miragem. O que Descartes faz então é colocar todo o conhecimento advindo das experiências através dos sentidos em dúvida. Com isso, ele não quer dizer que este conhecimento é inválido ou completamente equivocado. Isso significa apenas que não se pode ter certeza absoluta que este conhecimento seja verdadeiro e 100% confiável, apenas isso. O próximo passo é analisar fatos mais gerais sobre o mundo, não coisas triviais como se esta mesa a qual eu estou apoiado existe ou não, que diz respeito à minha experiência com ela, que ele já considerou este conhecimento como duvidoso. A minha percepção da mesa, a imagem que eu construo dela em minha mente, pode não ser fidedigna à realidade da mesa em si. Isso ele já sabe. Agora, ele se volta para as coisas mais subjetivas, como saber de verdade se o gelo é realmente frio ou se o fogo é quente. O fogo é sempre quente. Será que tais fatos genéricos estão corretos? Ou seja, o fogo é sempre quente? Ou seja, o fogo parece quente independente da minha percepção? Será que temos certeza absoluta sobre isso? Parece que sim. Mas é aí que Descartes aprofunda a sua dúvida. E se eu estiver sonhando? Por exemplo, ao me deitar hoje à noite, eu posso sonhar que estou sentado ao lado de Platão na academia, tendo uma bela aula em Atenas, há milhares de anos atrás. E tenho certeza que aquilo é real, no sonho, embora, na verdade, eu esteja em minha cama dormindo. E se a realidade for algo parecido com isso? Eu estou vivendo aqui, mas é tudo um sonho. Como saber? Se eu acredito, enquanto sonho, que o sonho é real, como posso ter certeza que esta realidade não funciona da mesma forma?
Logo, fatos genéricos sobre a realidade também são postos em dúvidas. Eles não são confiáveis, ao menos não naquela alta conta que Descartes demanda saber, a certeza absoluta. Então, ele se volta para as verdades da lógica e a matemática. Por verdade lógica, ele se refere às verdades lógicas como o famoso silogismo de Sócrates. Todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Ou seja, a conclusão não tem de ser necessariamente verdade, uma vez que as premissas são verdadeiras. É possível que isso não seja uma verdade? E verdades matemáticas, por exemplo, existe algum mundo em que 2 mais 2 não seja igual a 4? Ou pode existir um mundo em que todos os triângulos não tenham 3 lados? Tais afirmações não são verdades por definição, ou seja, necessariamente verdades? Há como duvidar disso? Estes casos parecem difíceis de refutar, parecem ser necessariamente verdadeiros. Bem, não para Descartes. Ele vai ainda mais fundo em seu ceticismo e questiona se não há um gênio do mal, um ser todo-poderoso, algo como um Deus perverso que está colocando pensamentos ilusórios em sua mente. Parece ser uma verdade lógica, mas é um pensamento inteiro colocado em sua cabeça. Ou, se quiser adaptar a questão para os tempos modernos, como podemos saber que não estamos vivendo na Matrix? Como eu sei que não estou em um show de Truman? Como eu sei que não estou vivendo em uma simulação de computador e tudo o que eu penso é uma programação implantada em meu cérebro? Se isso for verdade, eu poderia estar sendo enganado até sobre as verdades lógicas e matemáticas. Ou seja, Descartes coloca tudo, absolutamente tudo em dúvida. Lembre-se, a régua que ele colocou para garantir que tenha conhecimento é ter certeza absoluta sobre algo, uma base que seja inegável, independente de qualquer coisa. Ora, se os meus sentidos podem me enganar, se o mundo sensorial pode ser ilusório, se mesmo a relação entre números e verdades lógicas podem ser conhecimentos inseridos no meu cérebro, como em uma programação, como se eu estivesse na Matrix, se tudo isso é colocado em dúvida, existe algo que eu não possa duvidar? Sim, Descartes vai dizer que sim. Existe algo que não posso duvidar. É aqui, exatamente aqui neste ponto que Descartes chega onde ele deseja, a sua base mais elementar, onde há um tipo de conhecimento que sobrevive a toda dúvida. É neste ponto que ele vai escrever a sua célebre frase cogito ergo sum, ou em bom português, penso, logo existo. Não que isso importe muito, mas só a título de curiosidade, no seu livro, As Meditações, a frase exata é eu penso, eu existo. Ele só vai escrever eu penso, logo existo em 2 outros trabalhos posteriores, um em francês e outro em latim. Muito bem. Mas qual é o ponto desta frase? O que ele quer dizer com esta frase é o seguinte: ok, eu posso estar enganado sobre tudo, eu posso estar enganado sobre a realidade sensorial, sobre números, matemática, lógica, eu posso ser ludibriado em relação a tudo, mas há uma coisa que é inescapável, o eu em questão. Por quê? Ora, eu posso estar errado sobre muitas coisas, eu admito isso, eu aceito a dúvida, eu aceito duvidar de tudo, de absolutamente tudo, mas ao duvidar, é preciso que haja quem duvide em primeira instância. Eu, logo, ao duvidar, eu sei que há alguém a duvidar, que sou eu. Logo, eu existo. Eu penso, logo existo. Se a minha mente está duvidando de tudo, é necessário que a minha mente que duvida exista em primeira instância. Pode ser que todo o conhecimento que eu tenho e penso seja falso. Ok, nenhuma objeção a isso. Mas nada disso invalida o fato de que eu tenho, ou melhor dizendo, eu sou uma mente, porque a mente para ele é imaterial e uma mente que está aqui a duvidar. Entendeu o ponto dele? Duvidar de tudo presume, em primeira instância, o fato de que eu duvido. Portanto, deve ser o caso que eu exista necessariamente, a minha mente. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Je pense, donc je suis. Este é o grande ponto de partida de Descartes. Esta é a parte mais famosa do seu pensamento. Agora, sobre esta suposição decorre uma lista de consequências. Por exemplo, que eu devo existir, isso está bastante claro, não é? Muito bem.
Mas a questão, obviamente, não fecha aí, porque agora precisamos saber o que o sujeito eu, dentro da frase eu penso, logo existo, significa. O que é o eu? Para Descartes, eu deve ser uma substância racional não física. Lembra que falamos sobre o conceito de substância nos vídeos anteriores, que é um termo metafísico de extrema importância? Veremos muito esse termo ao longo dos nossos vídeos. Veja que aqui ele toma um sentido ligeiramente diferente do que vimos em Aristóteles. Para Aristóteles, uma substância, especialmente a primária, se refere a seres particulares, individuais, atualizados, ou seja, que existem de fato no mundo real. Uma substância no sentido aristotélico e escolástico sou eu, você, esta mesa, esta roupa, o seu celular e assim por diante. Já para Descartes, o eu é uma substância pensante, racional, mas que não é física. Aqui ele começa a separar a realidade em mundos distintos. O que Descartes está propondo é uma pequena revolução. É o sujeito que toma conhecimento de si, que reconhece a si e, assim, garante a sua existência por observar a si próprio, como prêmio do seu reconhecimento de si. O eu, do eu penso, não é esta matéria, este corpo. Quem o diz é o próprio Descartes, que deixa claro que o significado do eu é uma substância cuja essência e natureza só consistem em pensar. Repara que o termo usado por Descartes possui certa proximidade com a filosofia escolástica, no sentido que, tal como vimos em Aristóteles e com os escolásticos no vídeo anterior, a substância é aquilo que existe por si mesma, embora aqui não seja algo material. A minha mente existe, eu como ser pensante existo, mas isso não significa necessariamente que o meu cérebro exista ou que meu corpo exista, mas apenas que a minha mente exista. Isso é o que ele chama de res cogitans, um termo em latim que significa essencialmente uma coisa que pensa. Resumo da ópera: o homem é um ser pensante, res cogitan, uma substância que pensa. Em Descartes, o pensar remete à alma. A alma é o que pensa e o cogito, o pensar, é a evidência de que a alma existe. Mas há mais ideias que advêm desta sua proposta. Por exemplo, de que as ideias existem de fato. Não que elas existem no mundo, mas que elas existem como ideias em minha mente. Elas podem ser falsas, mas como ideias, elas existem. Vamos dar um exemplo. Eu olho para essa mesa e eu vejo esta mesa. Eu sinto que estou percebendo a mesa agora, neste exato momento. E embora eu possa duvidar que essa mesa exista de fato, eu não posso duvidar que eu estou pensando que estou vendo a mesa agora mesmo. Porque, veja, eu estou olhando e eu estou vendo a mesa aqui. Quer mais um exemplo? Um sonho. Um sonho, ele é real? Suponha que neste momento tem alguém dormindo e sonhando que é um gladiador nos tempos romanos. Isso é algo real? Bem, o que se pensa no sonho pode não ser real, mas o sonho em si parece real, porque podemos medir isso, podemos medir a atividade cerebral do sonho com um eletroencefalograma. A pessoa que está tendo sonhos de verdade, ela está criando imagens em sua mente. Dizemos que a história que se passa no sonho não é real porque não encontramos correspondência entre as imagens criadas no sonho com o mundo exterior à mente do sonhador. Mas o sonho em si parece real. Nós medimos a atividade de sonhar. Tem mais coisa aí. Quando analisamos esta prova que ele nos dá, ou seja, de que eu posso duvidar de tudo, mas não de que a minha mente existe, do contrário, afinal, quem estaria a duvidar de tudo em primeiro lugar? Então, ao analisar esta prova, somos levados a mais uma consideração que é sobre o processo sobre o qual nós conseguimos chegar até a certeza sobre algo. O que torna a ideia do eu penso, logo existo, uma certeza inabalável, isso é o que Descartes vai dizer, é que as ideias usadas para chegar até este ponto são lógicas, claras, distintas e cristalinas. Para Descartes, o eu penso, logo existo, é uma verdade necessária, não algo contingente, ou seja, não é algo com potencial de ser, mas uma verdade necessária.
Assim como 1 mais 1 é igual a 2. Se eu penso, tem alguém a pensar, e embora tudo possa ser uma ilusão, o fato de ter alguém a pensar não pode ser negado. Isso é uma verdade necessária que se chega pela lógica da luz da razão. Muito bem, então res cogitam é a coisa que pensa. A substância que existe independente de qualquer coisa. É o que pensa na gente. E as coisas materiais, onde ficam nisso tudo? Bem, as coisas materiais, se é que de fato existem, ele as chama de resistência, a substância estendida, a substância que se estende espacialmente. Então o que ele está propondo, se você prestou atenção, é uma clara distinção entre mente e matéria. Não é que ele aceitou que a matéria existe, ele ainda coloca em dúvida que a matéria ou qualquer coisa além da alma, a coisa que pensa, exista de fato. Diz ele se, e tão somente se a matéria existir, ela é algo que ocupa um determinado espaço. A mente não ocupa qualquer espaço. Uma ideia não ocupa espaço. Um pensamento não toma espaço. Não tem peso, não tem medidas. Uma ideia não tem profundidade, largura ou coisa do tipo. Então, tudo que for material é res extensa, é matéria. O resto não. O resto existe num outro domínio. Esta ideia, uma ideia radical dentro da filosofia, tem um nome, que é solipismo. Solipismo é a ideia de que apenas a mente existe, não qualquer mente, mas unicamente a mente de quem pensa. Toda consciência se reduz à minha própria consciência, meu eu só, solus ipse, solipismo. Isso é, se ele parasse por aqui, ele seria um adepto do solipismo. Ele simplesmente não saberia dizer se a realidade exterior à sua mente tem correspondência com uma realidade verdadeira, que existe de forma independente à sua mente, ou se é tudo uma grande construção mental sua. Não é este o caso de Descartes. Ele quer provar que o mundo material existe e ele vai fundo para chegar a uma base estável de conhecimento, uma fundamentação que não pode ser duvidada por nada, que exista com certeza, para só então, a partir desta base, demonstrar a realidade existe. Este é o seu ponto. Para isso, ele percorre um outro caminho, que talvez soe estranho para um cientista moderno, ou para alguns deles. Para isso, ele vai provar que Deus existe. Provar a existência de Deus não é uma ideia nova na filosofia e nem era a sua época. Grandes filósofos, muitos que viveram antes de Descartes, propuseram provas, por assim dizer, para a existência de Deus. Seja a prova ontológica de Anselmo, seja as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, dentre outros filósofos medievais mais. Tentar provar a existência de Deus via filosofia não era exatamente uma novidade, o que só tornou a sua tarefa mais difícil. Primeiro porque ele deveria ser original. Como ele estudou a filosofia escolástica, ele certamente estava a par de alguns destes argumentos e sabia que não precisava repetir o que já havia sido dito. Ele não faria isso, porque ele precisava provar a existência de Deus via sua forma restrita de fazer filosofia, ou seja, levando em consideração apenas o que existe dentro da sua mente, que não pode ser duvidoso, já que todo o resto ele coloca como conhecimento não confiável. Este é o seu desafio. Descartes vai propor não uma, mas 2 provas da existência de Deus. Não veremos ambas aqui, apenas uma delas mais a fundo, mas falaremos alguma coisa sobre ambas e para isso é preciso entender alguns pontos. Descartes já deixou claro que algumas coisas são conhecidas pela luz da sua natureza. Ou, em outras palavras, o que é obviamente irracional, o que é uma verdade por definição. Em sua primeira prova, por conta desta obviedade racional, ele diz o seguinte: a causa de algo deve ser pelo menos tão grande quanto o seu efeito. E aqui vemos uma influência da filosofia escolástica. Ora, você não pode dar o que não tem. Se eu lhe dou R$5, você só pode receber R$5. De modo que não é possível que eu dê R$5 e você receba R$10. Eu não posso dar o que eu não tenho. O efeito não pode ser maior que a causa. Esse é o sentido que Descartes está dando aqui. Ele acredita que isso é uma verdade óbvia, porque, do contrário, uma coisa iria surgir do nada. Ou seja,
Se o efeito é muito maior do que a sua causa, bem, de onde vem esta grandeza extra do efeito que senão veio da própria causa? Aqui, para explicar este ponto com mais detalhes, teríamos de falar mais sobre filosofia escolástica, sobre Aristóteles, sobre as categorias do ser e, sobretudo, potência e ato, ou seja, uma substância que muda ao mover-se porque tem potencial em si que é atualizado conforme se move. Mas não temos tempo para isso, pense assim, vamos resumir, o contexto é mais ou menos o seguinte, a substância átomo tem em si o potencial de virar uma bomba atômica que é atualizado, realizado quando acontece a fissão nuclear. A semente do girassol tem o potencial de virar uma flor de girassol. Tanto os efeitos como a bomba e a flor parecem maiores do que as causas, mas como o efeito poderia ser maior? De onde vem isso que senão do próprio potencial da substância, do átomo e da semente? Este é o sentido aqui. Então, o que Descartes está dizendo é que a causa de algo deve ser pelo menos tão grande quanto o seu efeito. Ok. Agora ele vai dizer, e isso parece correto, eu tenho em minha mente a ideia de Deus como um ser infinito e perfeito. Eu, uma mente que pensa, uma mente que existe por si mesma, ou aparentemente por si mesma, eu tenho em minha mente a ideia de Deus. Ok. Isso por si só não prova que Deus existe, mas apenas que eu tenho a ideia de Deus em minha mente, assim como eu tenho a ideia desta mesa em minha mente. Mas eu tenho a ideia da mesa porque eu a percebo. Mas então, sobre a existência da ideia de Deus na minha mente, nós podemos pensar uma pergunta que é bem particular. Como que esta ideia foi parar lá na minha mente? Como? Não sei se você captou bem a mensagem, a essência do argumento. Por que isso é um problema? Veja bem, quais são as possibilidades existentes para ter a ideia de Deus na minha mente? Talvez tal ideia tenha vindo da experiência, mas pensando bem, nada em minha experiência pode ser perfeito ou infinito. Eu simplesmente não tenho este conhecimento real através da experiência. Eu mal consigo pensar sobre o infinito. Logo, dado que a causa deve ser pelo menos tão grande quanto o seu efeito, como é que algo finito, imperfeito, pode levar à contemplação da ideia de algo infinito e perfeito? Pense bem sobre isso, porque não é uma pergunta trivial. Esta é, aliás, uma estratégia recorrente da epistemologia racionalista, que é a seguinte: eu tenho ideias especiais em minha mente, como a ideia de perfeição e infinito, que, de acordo com esta perspectiva racionalista, que se contrapõe à escola empirista de que o conhecimento nasce da experiência, ou seja, eu tenho categorias de ideias diferenciadas na minha mente, como o conceito de infinito e de perfeito, que não podem ter vindo da minha experiência, porque eu nunca experimentei nada disso. Logo, eu tenho determinados tipos de conhecimentos que estão além da experiência, que eu obtenho de outra forma que não via a experiência. Minha mente não tem poder ilimitado, nem é infinita ou perfeita. Logo, não soa lógico que ela possa criar algo maior que ela mesma, ou seja, a ideia de perfeição e infinito. Logo, para Descartes, deve ser o caso que se trata de uma necessidade, que a ideia de Deus é inata em minha mente, o que significa dizer que tal ideia foi colocada de forma essencial em minha mente quando ela foi criada, e só poderia ser causada por um ser que seja de fato infinito e perfeito. Quer dizer, deve haver Deus, é necessário que haja um ser infinito e perfeito de verdade, que exista independente da minha mente, que anteceda a minha mente, que possa ser colocado dentro da minha mente a própria ideia de Deus. Esta é a prova que Descartes dá. É claro que quando falamos de prova aqui, não estamos falando de prova no sentido que a ciência dá hoje. Mesmo em ciência, dada a sua dinâmica, não é comum usar a palavra prova no dia a dia. Não se fala muito que se provou algo, mas que se sugere algo, né? Portanto, considere que prova aqui é no seu sentido lógico, que segue uma linha de raciocínio lógico, não é uma prova material. Descartes vai dar uma segunda prova, que é uma releitura do argumento que já citamos há pouco, o famoso argumento ontológico de São Anselmo, que é basicamente o seguinte, abre aspas, Deus, por definição, é aquele para o qual nada maior pode ser concebido. Deus existe no entendimento. Se Deus existe no entendimento, nós poderíamos imaginá-lo maior por existir na realidade.
portanto, Deus tem que existir. O que isso significa? Vamos lá. Se Deus é o maior ser possível que existe na imaginação e como é a maior coisa que a mente humana pode conceber, ele também deve existir na realidade. Ele colocou em seu argumento que uma das características de tal ser, o maior e menor que se pode imaginar, é a existência. Deus é, por definição, o ser que é toda a perfeição possível. Existir na realidade é mais perfeito do que não existir. Logo, Deus deve existir por definição. Verdade por definição. Um triângulo tem 3 ângulos. Isso é uma verdade por definição. Deus é perfeito. A existência é mais perfeita que a inexistência. A ideia de Deus existe, logo Deus existe. Descartes vai se valer desta ideia para afirmar que Deus é imediatamente deduzido de uma ideia clara e nítida de um ser supremo e perfeito. Podemos deduzir esta ideia do conceito de Deus. Ao longo da história, outros filósofos e exímios matemáticos, como Leibniz, Spinoza e Gödel, também propuseram provas mais ou menos dentro deste contexto. Leibniz e mais especificamente Gödel com certeza desdobram o argumento de Descartes e Spinoza vai por uma abordagem diferente, que iremos ver dentro de alguns vídeos, uma vez que Deus também é uma questão central dentro da sua filosofia. Enfim, este é o resumo do argumento de São Anselmo, famoso, muito já se debateu sobre isso e não se engane por ser um argumento da época medieval. Ele é muito interessante se você analisar direito. Mas aqui não estamos atrás da teologia de Descartes, mas de como ele vai provar a existência da matéria partindo do pressuposto de que ele duvida de tudo, menos de que há alguém duvidando em primeiro lugar. Agora, traçando esta linha de raciocínio, o que ele sabe até então é que Deus existe e a sua mente existe e só. Sobre tudo mais, ele não sabe dizer. Tudo bem? Muito bem. Ele vai dar sequência ao seu argumento assim: Deus me fez de tal forma, ou seja, Deus criou a minha substância mental de tal forma que eu não teria faculdades possíveis de saber que a matéria existe se ele não existisse. Na verdade, eu fui feito de modo que eu sou inclinado a acreditar na existência da matéria. Meio confuso isso, né? Vamos destrinchar este argumento para entender o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a minha mente foi criada por Deus, que é uma substância infinita e perfeita, que fez a minha mente finita e imperfeita, mas com a imagem de Deus dentro dela como uma ideia inata. Deus é responsável pela forma como a minha mente é construída. Eu sou construído de tal forma que, se de fato estou em uma matrix, uma simulação, se tudo que percebo é uma ilusão colocada em minha mente, não existe a mínima chance de eu conseguir escapar disso. Eu jamais descobriria isso. Ok, esta é uma possibilidade. Mas isso faria de Deus um manipulador, um sádico, um enganador. Se eu faço um juízo de alguma coisa de errado, se eu compreendo a realidade de forma equivocada, por ignorância ou teimosia, isso é problema meu. Isso não faz de Deus um trapaceiro. Agora, se eu estou preso numa simulação que é tão perfeita que nem mesmo a razão que Deus me deu é capaz de levar à verdade, então Deus é o responsável pela minha ignorância, pelo meu erro de juízo, o que torna Deus um tipo de sádico trapaceiro. Ora, Deus é perfeito, por definição, e enganar é imperfeito, incondizente com a ideia de Deus, de modo que Deus não pode enganar assim. Então, como não podemos admitir que Deus é um mentiroso trapaceiro, um ser que engana as pessoas, as substâncias materiais devem existir. Ou seja, esta mesa existe, essa jaqueta existe, o seu celular existe. Este é o cerne do seu argumento, a forma como ele explica o fato de que Deus existe, a mente existe e que, por uma mesma razão, a matéria existe. Isso, por sua vez, nos leva a uma proposição metafísica, a um modelo metafísico que fica assim. Para Descartes, a realidade é composta por substâncias materiais finitas que ocupam o espaço, ou seja, esta mesa é exatamente isso. Ela atende a essa descrição, tal qual todos os objetos físicos que são substâncias materiais.
Além disso, existem substâncias mentais finitas como a mente e a alma humana. A gente vai ver isso a fundo já já. Há também, por último, como vimos, uma única substância mental infinita, a saber, Deus. Corpo e mente, não corpo e cérebro, porque cérebro é parte integrante do corpo, é um objeto físico que você pode pegar. Portanto, corpo e mente são tipos distintos de substâncias metafísicas, compreende? Para Descartes, o corpo é uma matéria sem grandes diferenciais qualitativos, ou seja, lembra que falamos das 4 causas de Aristóteles no vídeo anterior? Bem, aqui 2 delas perdem o sentido. A causa formal e final perdem a sua função, elas não têm mais qualquer papel para a compreensão das substâncias materiais. A matéria vai ser compreendida através da nova ciência que está nascendo, de Galileu e Copérnico, de matéria e movimento. Mentes são coisas pensantes, não espaciais. A mente não contém partes. O que não tem partes não pode desmembrar-se, não pode degenerar. Assim é que Descartes vai identificar a mente com almas imortais, porque não desmembram, não se desfazem e não decaem. Para Descartes, minha alma e minha mente são uma coisa só, a minha substância mental. Percebem o que Descartes fez? Ele separou, e fez isso de forma contundente, 2 reinos. Ele cria a realidade do mundo físico, que agora é território desta nova ciência que está surgindo, uma nova ciência materialista e mecânica da natureza, que vem especialmente de Galileu, e Descartes separa tudo isso do reino da mente, da alma, onde existem as emoções, as percepções, onde reside o meu livre-arbítrio, onde mora a mente que é responsável pela minha conduta, pela minha ética. Descartes separa o que é ciência do que é religião e ética. A religião e a ética pertencem a campos distintos que não podem ser estudados pela ciência. A ciência estuda o mundo material, materialista, físico. Descartes também vai nos dizer que quando usamos as nossas capacidades cognitivas, a nossa racionalidade, quando usamos a mente que Deus criou, quando a usamos do modo certo, nós devemos estar certos. Do contrário, Deus seria um trapaceiro, ele nos teria dado uma capacidade limitada de conhecimento abaixo do que é possível conhecer. Existe um conjunto de ações que Descartes sugere que podemos tomar, por exemplo, a distinção e clareza dos argumentos, à luz da lógica, da natureza das coisas, da matemática, mas também a aplicação do novo método científico, o método proposto por Francis Bacon, Galileu, Newton. Para Descartes, se usarmos estes métodos de maneira correta, nós estaremos certos em nossas descobertas. Do contrário, Deus estaria enganando a gente. Isso é logicamente inconsistente com a ideia de Deus. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: se eu tomei umas a mais em um bar e perdi o meu anel de casamento e não consigo achá-lo, bom, isso é problema meu. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um erro meu. O ponto de Descartes é outro, ou seja, se aplicamos toda a nossa capacidade cognitiva, capacidade que veio de Deus, e ainda assim somos incapazes de compreender a realidade, então Deus não joga limpo com a gente. Ele nos dá uma capacidade pequenina de perceber a realidade que nunca nos fará chegar à verdade. Mas ele não deve fazer isso. Aliás, por definição, ele necessariamente não pode fazer isso. Então, estaremos certos aplicando o método correto para a investigação da realidade. O método correto vai nos dizer alguma coisa sobre a verdade, por haver uma correspondência com os objetos do mundo real. Já comentamos isso anteriormente, mas vale frisar que Descartes apoia o racionalismo epistêmico, que diz que além da experiência sensorial, além da experiência do empirismo, nós temos outra fonte de ideias e conhecimento, que para ele são ideias inatas, como a ideia de Deus que é inata em nossa mente pelas razões que vimos há pouco. Por isso, ele é um dualista a estas 2 fontes das quais podemos obter conhecimento. Por isso, para ele, Deus existe, a mente existe, mas a matéria também existe. Tem ainda mais coisa para ser dita da metafísica de Descartes.
O que falamos até agora é o principal da sua proposta, mas há um pouco mais que nos interessa ver, que é o que a gente vai ver agora. Descartes vai dizer ainda que a consciência individual, ou seja, todo o conhecimento apresentado à minha mente individual, é a base de toda afirmação. Isso é algo novo que não veio nem de Aristóteles e nem da escolástica, de forma alguma. O que ele quer dizer com isso? Que tudo, exatamente tudo, começa com a minha mente. O que alguns filósofos depois notaram é que o argumento de Descartes em Meditações é circular. Ele duvida de tudo, mas assume que algumas coisas existem, como ideias inatas. Ele precisa da ideia de Deus para provar que a matéria existe. E a matéria existe porque Deus existe, que foi o que a gente falou há pouco, né? Ele assume uma ideia central de que a causa deve ser pelo menos tão grande quanto o efeito, mas ele mesmo já havia duvidado de verdades por definição, como a afirmação de que todo triângulo tem 3 lados. Então, ele assume a validade de certa premissa que o leva a provar que Deus existe. E se Deus existe, ele não pode me enganar sobre as coisas que eu acredito quando tento buscar a verdade arduamente. E isso justifica que a realidade é verdade. Ou seja, ele permite que A prova que B quando B prova A, o que nos leva a um argumento circular. Claro que isso foi notado, mas havia tanto a ganhar com a proposta de Descartes que ele foi poupado desta crítica em dada medida, como que se os meios justificassem os fins. Por quê? Porque a sua proposta irá ter grandes consequências para o mundo moderno. Descartes é um dualista, a sua metafísica é dualista, tem 2 caixinhas apenas onde devemos colocar as categorias da realidade. A parte de Deus, claro. Deus é uma terceira categoria, mas é única também. Então, todo o resto cabe em 2 caixinhas. Ou é matéria e movimento, finita, substância estendida, res extensa, um objeto físico como esta mesa, ou é substância mental, uma mente, uma alma. O que isso significa? Significa, por exemplo, que para ele animais vivos que não humanos não têm alma ou mente. Para Descartes, os animais são puramente físicos, estritamente físicos, exatamente como máquinas. Em outras palavras, se Descartes visse aquelas cenas de pintinhos sendo moídos vivos, uma cena horrorosa que existem nas fábricas até hoje, né? Se Descartes visse isso, ou se visse você pegar o seu hamster e jogar num moedor de carne e ver o hamster gritar, Descartes não se emocionaria em nada com isso. Tal reação é meramente física. Animais não sentem dor para ele. O barulho é apenas o barulho que uma máquina faz se está sendo destruída. Só isso. Sim, eu sei, é duro de ouvir isso, mas é isso que ele pensava. E aí eu sei o que você vai estar pensando. Você vai falar, como um cara inteligente assim pode pensar desse jeito, né? Que é tão insensível. Ele precisa necessariamente dizer isso. Por quê? Porque está implícito em seu grande esquema filosófico, simples assim. Ora, se o hamster tivesse sentimentos, ele teria de ter obrigatoriamente uma substância mental, uma mente, uma alma. Apenas humanos devem ter almas. Ele não pode conceber almas para animais, porque ele é cristão. Se animais têm almas, isso pressupõe um monte de coisas a respeito da alma do animal. Por exemplo, ele vai para o céu quando ele morre? Que céu é este que os animais vão? E daí por diante. Animais são como máquinas, ponto final. Este é o ponto de Descartes. Veja, Descartes está criando esta cisão de propósito. Muitos filósofos dizem que a filosofia moderna pecou por muito tempo em não levar a biologia tão a sério, a não propor categorias intermediárias entre uma máquina e o homem totalmente senciente. Mas Descartes faz isso de propósito, ele cria este abismo entre a filosofia, a religião e a ética, e ele separa o reino mental do mundo material para não ter as graduações que Aristóteles propôs, de alma vegetal, alma animal, alma locomotiva, etc., que vimos no vídeo anterior também. Ele não quer saber deste esquema mais, ele estudou este esquema, mas o que ele deseja é entregar toda a realidade material
para a nova ciência, a ciência de Galileu. Mais uma última coisa sobre Descartes. Descartes é um bom exemplo, um dos maiores exemplos do que chamamos em filosofia de fundacionalismo, a teoria de conhecimento que sustenta que um filósofo deve descobrir toda a fundação ou toda a base de conhecimento real e objetivo. Esta é, para Descartes, a principal tarefa da filosofia, responder ao ceticismo, descobrir a base da verdade e construir conhecimento real sobre ela. Não que Descartes tenha sido o primeiro a fazer isso, já havia tentativas anteriores, mas ele a fez de forma canônica, principal. A sua forma de pensar foi muito influente por quase 300 anos, até o século XX. A sua proposta, o seu método, foi quase que inquestionável durante todo este tempo. Ele é um dos grandes da filosofia, um gigante, um destes pensadores radicais. Não estou falando que esteja certo, eu já falei aqui, já no primeiro vídeo da série, né? Admitir a grandeza de um filósofo não significa necessariamente concordar com ele. Como todo pensador radical, ele nos deixa também com muitas questões em aberto. Uma delas, dentre as várias questões que suas teses levantaram, uma delas, possivelmente a principal delas, foi o problema da relação entre mente e corpo. Se a sua proposta está correta, como que se dá a interação entre mente e corpo? Qual é o ponto de contato? Este problema permanece atual até os dias de hoje, principalmente para quem leva o dualismo a sério. O filósofo australiano David Chalmers, ele escreveu um artigo famoso há apenas algumas décadas, fazendo uma pergunta que tem bem a ver com isso. Ele fala assim: como o cérebro material dá vazão à experiência subjetiva da mente? Por exemplo, há uma certa analogia que se faz entre o cérebro e o computador no sentido de perceber o ambiente e processar informação. E sim, um computador pode medir, por exemplo, a temperatura de uma sala se você colocar um sensor nele. Ele realmente pode acender a luz vermelha se estiver 40 graus, mas ele não pode sentir calor. Esta é a questão. Como o nosso cérebro transforma esta percepção em um sentimento? Afinal, a gente sente um calor. Um computador pode medir o calor, mas ele não sente calor. Como esta relação se dá? Isso na filosofia contemporânea se chama o grande problema, o problema difícil da consciência. Nós ainda não sabemos direito como essa interação se dá. Este é um grande problema que Descartes nos deixou e por hoje é só. Até o próximo vídeo na série da história das ideias modernas.